É uma alegria estarmos aqui nesta manhã, atendendo o convite que nos foi feito pelo nosso querido irmão Daniel, que conhecemos desde as cometrins de antigamente. Eu me recordo que a primeira cometrim de que participei foi realizada em Uberlândia. Creio que a 9ª cometrim já tem muitos anos, né? Mas nesta manhã nós vamos refletir sobre a questão da educação, o valor da educação, a importância da educação para o espírita, os desafios da educação espírita na atualidade. E para tanto, vamos recorrer a uma página extraordinária de Emmanuel, que está inserida no livro Pensamento e Vida, psicografado em 1958, quando Chico Xavier ainda residia em Pedro Leopoldo. O livro Pensamento e Vida de Emmanuel foi editado pela Federação Espírita Brasileira. Trata-se de um pequeno livro e há uma peculiaridade a respeito dele. Emmanuel esclarece que este livro, na verdade, uma cartilha, é uma cartilha existente no mundo espiritual e que é estudada por muitos espíritos antes de sua reencarnação. Muitos temas são tratados sinteticamente nesta pequena cartilha, para que os espíritos possam melhor se preparar. Evidentemente que nem todos, uma minoria, uma pequena minoria, deve ter acesso a esta cartilha ou deve se interessar por esta cartilha. E há um capítulo neste livro, Pensamento e Vida, intitulado Hábito. E nós vamos pautar as nossas reflexões desta manhã neste capítulo, nesta página intitulada Hábito. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, fazendo um comentário, escreve que educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Não nos esqueçamos de que Allan Kardec era um pedagogo. Allan Kardec era professor, chegou a fundar um instituto de educação, escreveu vários livros, traduziu outros tantos. Portanto, a doutrina espírita foi codificada por um professor, por um pedagogo. Allan Kardec tinha muita experiência na área, como também a sua esposa, Amélie Boudet. Amélie Boudet também era professora.
E Kardec, dialogando com os espíritos, considera que educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Evidentemente, hábitos adquiridos ao longo de muitas existências, ao longo de muitas vidas. Ninguém adquire qualquer hábito de um dia para outro. Um hábito também não é adquirido de uma semana para outra. Os hábitos, eles vão sendo adquiridos e vão fazendo parte de nós. E as reflexões de Emmanuel, que nós não vamos conseguir projetar na tela, são reflexões muito importantes. Emmanuel diz o seguinte: o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Vejamos a definição profunda de Emmanuel. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados. Reflexos mentais que vamos acumulando. Hábitos que vamos acumulando, incorporando ao ser, operando constante indução à rotina. Determinado benfeitor espiritual, ele afirma que nós necessitamos de procurar fugir ao círculo vicioso das reencarnações. Nós precisamos procurar fugir ao círculo vicioso das reencarnações nas provas repisadas, ou seja, nas provas que estão se repetindo, porque para a grande maioria, infelizmente, a reencarnação é um círculo vicioso, funciona como se fosse um círculo vicioso. O espírito entra e sai do corpo quase na mesma situação, quase na mesma condição, evoluindo muito lentamente, principalmente porque ele sofre a influência do meio. E a influência do meio concorre, quase sempre concorre, para a chamada mesmice, ou para o comodismo. Comodismo mental, comodismo moral, comodismo social, comodismo cultural, comodismo espiritual. A influência do meio é extremamente difícil de ser vencida, principalmente no orbe de provas e expiações, porquanto as influências que recebemos quase sempre são influências que tendem mais ao comodismo. Não são influências que positivamente possam concorrer em prol de nosso crescimento íntimo, de nosso crescimento íntimo. Nós nos recordamos que no livro Nosso Lar, que é um dos livros mais importantes
da literatura espírita e da literatura espiritualista. É um dos livros mais importantes de André Luiz. Infelizmente, nós temos acompanhado algumas opiniões atualmente através da internet e percebemos alguns grupos rejeitando a obra de André Luiz, rejeitando a obra de André Luiz, rejeitando a obra de Emmanuel, em suma, rejeitando o trabalho mediúnico, o trabalho missionário de Chico Xavier, que durante 75 anos desempenhou a tarefa mediúnica de maneira apostolar. Nesta obra, Nosso Lar, estudando um capítulo intitulado A Volta de Laura, Dona Laura, mãe de Lísias. Dona Laura acolheu André Luiz em Nosso Lar. Dona Laura era mãe de Lísias. Dona Laura estava prestes a voltar à Terra, a reencarnar. E ela, conversando com o ministro Genésio, um dos ministros de Nosso Lar, ela diz a ele que estava com medo da reencarnação. Ela estava com certo receio de reencarnar. E ela aponta os motivos. O primeiro motivo apontado por ela estava relacionado ao esquecimento do passado. O segundo motivo apontado por ela estava relacionado à influência do meio. O terceiro motivo apontado por ela estava relacionado à questão da genética, que é uma questão também muito interessante e que deve ser estudada. Ela fala a respeito da influência do meio, porque o espírito, ele vem à Terra pela lei divina. Ninguém reencarna para errar, ninguém reencarna para cair. Nós reencarnamos para vencer, reencarnamos para superar limitações, reencarnamos para trabalhar o nosso despertamento espiritual. Acontece que, com o esquecimento do passado, quando não temos um vínculo espiritual mais forte com os interesses espirituais, nós ficamos à mercê do meio, das influências que recebemos. Essas influências, elas começam a fazer efeito sobre nós já na infância. Nós começamos a receber as influências da família, nós começamos a receber depois as influências dos amigos, dos companheiros, das companhias, as influências escolares, as influências sociais, as influências culturais. E não raro, o espírito não consegue superar essas influências negativas, essas influências que impedem que o espírito se cultive interiormente, ou seja, influências que facilitem que ele viva uma vida
mais voltada para o imediatismo, para os interesses de ordem material, uma vida mais voltada para o seu envoltório, ou seja, para o corpo, do que propriamente voltada para a sua essência, para o seu ser. Porque realmente nós vivemos numa sociedade consumista. Os apelos são constantes e fortes para uma vida vivida exteriormente e não para uma vida vivida interiormente. Então Emmanuel afirma que o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados ao longo de muitas existências, de muitas encarnações, porque nós somos exatamente aquilo que temos feito de nós, ou aquilo que temos permitido, aquilo que temos consentido que seja feito de nós. Somos o que queremos ser, como também somos o que deixamos que os outros façam. Vejamos bem, durante séculos e séculos, nós vivemos sob o império de uma orientação religiosa específica, com aquela ideia fixa. Vivemos durante muitos séculos sob o domínio do fanatismo religioso. O homem era proibido de pensar. Se ele pensasse, ele era condenado à morte. Mesmo os cientistas, eles não tinham liberdade para pensar, para pesquisar, para se aprofundar em seus estudos. Apenas de alguns séculos para cá, digamos, de uns 2 séculos para cá, é que a situação começou a mudar. Mas vejamos, 200 anos, ou 1,5 século, 150 anos, contra séculos e milênios. 1,5 século contra séculos e milênios. Vejamos bem, a teoria da evolução de Charles Darwin. Darwin lançou o seu livro Origem das Espécies em 1958. Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos em 1857. Darwin em 1858. A teoria de Darwin da evolução até hoje encontra oposição nos meios acadêmicos. Os criacionistas, por exemplo, em países superdesenvolvidos, como na América do Norte, há uma resistência nos meios acadêmicos à teoria evolucionista. Admite-se ainda a teoria criacionista, a teoria bíblica dos 6 ou 7 dias da criação. Vejamos o que é a força do hábito, porque a força do hábito une-se à força do preconceito.
une-se à força do fanatismo. E aquele que ousa romper com essa situação paga um preço muito elevado. Ele é perseguido, ele é considerado herege. No passado ele era preso, ele era morto. Vejamos o que aconteceu com Giordano Bruno, o que aconteceu com John Hus e tantos outros no passado, mártires do pensamento humano, mártires da evolução humana. Então vejamos como é difícil para o espírito romper com o estabelecido, porque quando ele se opõe ao estabelecido, ele encontra oposição, ele sofre pressões de todos os lados, pressões que não raro fazem com que ele renuncie, com que ele recue na esfera do pensamento, no campo do pensamento. Continuando, Emmanuel diz o seguinte: herdeiros de milênios, nós somos herdeiros de milênios. André Luiz, em suas obras, no livro Evolução em Dois Mundos, no livro Libertação, André Luiz fala que nós estamos lidando com a razão, há aproximadamente 40 mil anos. Em geral, nós estamos lidando com a razão há aproximadamente 40 mil anos, desde que o princípio inteligente deixou de ser princípio e conquistou a possibilidade do pensamento contínuo, ou conquistou a chamada láurea da razão, há aproximadamente 40 mil anos. Os cientistas, alguns cientistas divergem, alguns cientistas dizem de 30 a 40 mil anos, mas não importa, é muito tempo. Nós estamos lidando com a razão, segundo André Luiz, há 40 mil anos. Então nós somos herdeiros de milênios, já vivemos muitas vidas, não sabemos quantas, sobre a terra, já vivemos no mundo espiritual, porque nós precisamos também de levar em consideração o nosso tempo de estágio no mundo espiritual. Como diz o Dr. Inácio Ferreira, o mundo espiritual não é um plano de espera, não é apenas e tão somente um plano de espera para o espírito, porque como tem sido divulgado e tem sido difundido no meio espírita, nós ficamos com a impressão de que o plano espiritual só serve de trampolim para uma outra existência na Terra. Nós ficamos com a impressão de que o espírito só evolui se reencarnar. É ilógico, seria ilógico. Os espíritos nos falam que no mundo espiritual existe uma vida e uma vida intensa. Aliás, os espíritos nos dizem que a vida na Terra é que é uma cópia. Nós estamos invertendo as coisas. Nós estamos colocando a vida no mundo espiritual como se a vida do mundo espiritual fosse uma cópia da vida na Terra. E é justamente o contrário. A vida na Terra é uma cópia da vida no mundo espiritual. Mas, da maneira como muitos raciocinam, nós ficamos com aquela impressão de que esse tempo de permanência no mundo espiritual, que costuma ser maior do que esse tempo de permanência na Terra, esse interstício entre uma existência e outra,
segundo estudos já realizados, inclusive pelo Dr. Hernani Guimarães Andrade, claro, varia de espírito para espírito. Existem espíritos que reencarnam quase que de imediato. Porém, existem espíritos que permanecem longo tempo no plano espiritual, podem permanecer no plano espiritual durante tempo mais largo do que o tempo permanecido no corpo. Lendo, por exemplo, o livro Nosso Lar, nós recebemos a informação de que o atual governador, aquele atual governador de Nosso Lar, ele já estava na condição de governador de Nosso Lar há 114 anos. Está lá, no livro Nosso Lar. Basta que nós efetuemos uma leitura atenta a respeito da obra. Então diz Emmanuel, herdeiros de milênios, gastos na recapitulação. Aqui é que está o problema. Gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, quer dizer, semelhantes, iguais. Vivemos até agora quase que a maneira de embarcações ao gosto da correnteza, no rio de hábitos, aos quais nos ajustamos sem resistência. Então, raros são aqueles espíritos que vêm à Terra e conseguem romper com os hábitos nocivos. Nós estamos nos referindo aos hábitos negativos, evidentemente. Nós não estamos aqui nos referindo aos hábitos positivos, que devem ser adquiridos e solidificados. Nós não estamos nos referindo aqui ao hábito do bem, ao hábito do amor ao próximo, ao hábito do estudo, ao hábito do trabalho. Nós não estamos nos referindo a esses hábitos. Nós não estamos nos referindo a essa rotina positiva. Nós estamos nos referindo àquela rotina negativa, àquela rotina que concorre para que nós continuemos sempre na mesmice. Vamos aqui nos recordar daquela composição de Raul Seixas, quando ele diz que prefere ser uma metamorfose ambulante. Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante, porque sem mudança não há progresso. Não existe progresso. Sem caminhada não existe caminho. Aliás, não existem caminhos. Os caminhos são feitos por aqueles que caminham. Os caminhos existem a partir daqueles que caminham, daqueles que jornadeiam, daqueles que andam, daqueles que ousam sair do lugar comum, do próprio lugar. Então ele fala, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Aí nós temos então a questão da ortodoxia, ou do fundamentalismo, ou do fanatismo. Como, por exemplo, o fanatismo religioso. O fanatismo religioso, ele tem sido responsável, ele tem sido responsável pelo não avanço, pelo não progresso da humanidade. Vejamos bem, com as 5 religiões mais antigas, mais tradicionais,
O hinduísmo, por exemplo. O hinduísmo continua ensinando hoje, falando hoje, o mesmo que falava há milênios atrás. Avançando um pouco mais, o budismo. O budismo também prega, continua pregando hoje, o que Siddhartha Gautama pregava antes de Jesus Cristo. O judaísmo, a mesma coisa. O islamismo, a mesma coisa. Por exemplo, não se pode pensar fora dos considerados livros sagrados das religiões. Aqueles que ousam pensar um pouco fora dos livros sagrados das religiões são considerados hereges. Quem pensa, por exemplo, fora da Bíblia, quem pensa, por exemplo, fora do Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. E o mesmo quase está acontecendo agora com o Espiritismo. Quem ousa pensar um pouco fora de O Livro dos Espíritos, ou um pouco além do que está no Livro dos Espíritos, como se o Livro dos Espíritos fosse um livro definitivo. Nada sobre a terra é definitivo. Sobre a terra, palavras de vida eterna sobre a terra, somente as que foram pronunciadas por Jesus Cristo. Como disse Simão Pedro a ele: Senhor, tu tens as palavras de vida eterna. A palavra do amor é uma palavra de vida eterna, mas a palavra da verdade é uma palavra em evolução. É uma palavra em evolução na ciência, é uma palavra em evolução na religião, é uma palavra em evolução na filosofia, é uma palavra em evolução em todas as áreas. Mas então, vejamos, esse é o nosso desafio. Educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Nós necessitamos de substituir hábitos antigos por hábitos novos. Hábitos antigos por hábitos novos. Mas para que nós possamos substituir hábitos antigos por hábitos novos, quase que temos que praticar contra nós mesmos uma certa violência. Uma certa violência mental, porque nós estamos habituados, sugestionados, viciados. Porque o vício não é só o da droga, o vício não é só o da bebida, o vício não é só o da comida, o vício também é o do pensamento, o vício também é o do sentimento. Então, nós quase que temos que realizar, quase que temos que provocar uma verdadeira violência para rompermos com esses hábitos antigos em nossa maneira de pensar, entendendo que tudo evolui. Tudo evolui. Por exemplo, algumas pessoas, nós as respeitamos, mas a nossa visão é diferente. Algumas pessoas não admitem que a obra mediúnica de Chico Xavier, ou produzida através de Chico Xavier, que essa obra mediúnica possa ser um complemento ou um desdobramento da codificação. Algumas pessoas, alguns espíritas, não admitem. Então nós estamos transformando o Pentateuco, nós estamos transformando a codificação espírita, assim como os judeus, por exemplo, transformaram os
O Pentateuco de Moisés, a Torá, assim como os muçulmanos ou os islâmicos transformaram o Corão, porque não admitem sequer que uma palavra seja tirada do Corão ou acrescentada. E interpretam essas lições de maneira literal. De maneira literal. Séculos atrás, nos tempos da Inquisição, séculos atrás, na Idade Média, na Baixa Idade Média e na Alta Idade Média, a interpretação dos textos evangélicos era proibida. Nós nos recordamos, por exemplo, de que os padres rezavam a missa em latim. E rezavam de frente para o altar e de costas para o público. Era de costas. Então, vejamos bem, o fanatismo religioso é terrível. Não significa que o pensamento alheio deva ser desconsiderado. Não, absolutamente. Nós não podemos desconsiderar a experiência alheia, mas nós precisamos de pensar que a opinião do outro é tão somente isso. É a opinião do outro. A sua opinião é tão somente isso, é a sua opinião. Mais nada. O seu pensamento é tão somente isso, é o seu pensamento. Outro tem o direito de pensar de uma outra maneira, outro de outra maneira, outro de outra maneira, outro de outra maneira, no mundo todo. No mundo todo. Provavelmente nós não vamos nos deparar com duas pessoas que pensam exatamente igual, sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto. Podem pensar de modo semelhante, mas às vezes não pensam de modo absolutamente igual. Então nós acostumamos a consumir os pensamentos alheios. Olha, é com base nisso que funciona a propaganda. É com base nisso que funciona outdoor, propaganda em revista, propaganda na TV. Olha, isso é maravilhoso, isso é ótimo, e nós estamos ali. Propaganda nos horários políticos. Nos horários políticos. Nós estamos no estado de passividade, de completa passividade, aceitando tudo, não é? Como se a gente fosse um lixão, porque o lixão é que aceita tudo, né? E em razão disto, diz Emmanuel, exageramos as nossas necessidades. Isso aqui é interessante. Em razão disto, no campo do consumismo, né? A gente exagera as necessidades da gente. Eu me recordo de Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, lá em Uberaba. Ele falava assim: nós estamos perdendo o hábito da vida simples. Hoje a pessoa não se contenta mais com o pão, que é a manteiga. E ele dizia assim: e é na manteiga que a gente escorrega. Porque é no supérfluo. A manteiga, o pão é necessário? Sim. A manteiga é? Não. Não é? Claro, se a gente puder ter a manteiga e o pão, certo. Eu não posso me afligir pela manteiga. Eu posso me afligir pelo pão. Porque depois da manteiga eu vou querer a geleia. Depois da geleia eu vou querer o caviar. E com isto
eu vou exagerando as minhas necessidades. O Chico dizia assim: eu conheço pessoas que têm 35 pares de sapatos. Para que isso se não tem 70 pés? Dizia o Chico. Eu conheço pessoas que têm 35 pares de sapatos. Então, é como diz o Espírito também. E é assim que a nossa vida se pauta. Albino Teixeira diz o seguinte: o que mais sofremos não é aquilo que não temos. O que mais sofremos é o que os outros têm e nós não temos. Se estiver todo mundo na miséria, uma maravilha. Mas se você não estiver, eu vou sofrer, porque eu quero ter o que você tem, não é? E nessa questão de querer ter e ter sempre mais, o que vai acontecendo com o ser? O ser vai ficando para trás, não é? Então nós entramos na onda do ter. Ah, eu quero ter, fulano tem, eu quero ter, não é? E a gente faz dívida, se endivida, não é? A pessoa entra numa dívida, não dá conta de pagar, e depois fica escravo daquilo, escravo do ter. Olha, saiu agora, é um celular novo, um modelo novo, é um S não sei o que. Eu quero ter esse celular novo. Ninguém quer ter um S2, S1, S05, que é o S8, o S9, o S10. Quantos S's vier, não é? Mas em tudo nós somos assim. E como diz Emmanuel aqui, nós nos apartamos da simplicidade. Com que nos seria fácil erguer uma vida melhor. Por exemplo, por que o mundo está nesta situação que está? Alguém seria capaz de responder apenas com uma palavra? Uma palavra? Ambição. Hein? Ambição. Isso. Ou em trocados miúdos, dinheiro. Só por conta de dinheiro. Situação política do Brasil? Dinheiro. Não é idealismo, não. Situação política na Venezuela? Dinheiro. Situação política nos Estados Unidos? Dinheiro. Se nós queremos acabar com esses problemas todos uma vez, da noite para o dia, é acabar com o dinheiro. Olha a visão futurista de André Luiz, quando ele escreveu O Nosso Lar, falando que em nosso lar não existe o quê? Não tem dinheiro, é bônus hora. Não existe dinheiro, é bônus hora. É como se fosse um cartão de crédito pelo número de horas trabalhadas. E não apenas pelo número de horas trabalhadas, porque muita gente cumpre o horário, mas não trabalha. É pelo número de horas trabalhadas e pela qualidade do serviço e pela responsabilidade do serviço prestado. Está lá no livro Nosso Lar, na questão do bônus hora. Que todo mundo fala em bônus hora, bônus hora, bônus hora, mas não sabe como funciona, não sabe o que significa. Não sabe o que significa. E encerrando esse parágrafo, Emmanuel diz o seguinte: seria fácil erguer uma vida melhor e formamos em torno delas, dessas nossas necessidades fictícias, todo um sistema defensivo à base de crueldade, com o qual ferimos o próximo, dilacerando consequentemente a nós mesmos. Quer dizer, nós colocamos então a lei de causa e efeito para funcionar.
Porque para ter mais, eu preciso prejudicar alguém. Porque dificilmente uma pessoa enriquece, dificilmente alguém adquire uma fortuna sem causar prejuízo a alguém. Está lá em Livro dos Espíritos. Se nós formos, quando Kardec pergunta assim, por que os herdeiros costumam dissipar os impérios de uma hora para outra? Aí os Espíritos disseram a Kardec, olha, dificilmente uma fortuna, olhando o passado, os antepassados, dificilmente uma fortuna foi bem adquirida. Ela foi adquirida à custa de prejuízo, de sofrimento de alguém. Dificilmente. Não vamos aqui, nos perdoe os ricos que estejam presentes, os milionários. Sempre há uma exceção. Não é? Pode ser que alguém tenha ganhado na Mega Sena aqui em Uberlândia, não é? Bom, Emmanuel, continuando com esta mensagem, vejamos bem, é uma mensagem de 2 páginas. O quanto ele fala através da síntese, ao contrário dos espíritos prolixos, como nos fala Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Os espíritos prolixos escrevem muito para falar pouco. Os espíritos sábios escrevem pouco e falam muito. Através de Chico Xavier, os espíritos escreviam pouco e falavam muito. Nosso Lar, por exemplo, é um livro que não tem mais de 50 capítulos. E cada capítulo não tem mais do que 3, 4 páginas pequenas. É o poder de síntese dos espíritos superiores. E diz Emmanuel, com essa situação, estruturamos assim complicado mecanismo de cautela e desconfiança, para além da justa preservação, quer dizer, para além da justa sobrevivência, para além da necessidade do pão de cada dia, retendo apaixonadamente o instinto de posse, é a ambição. Retendo apaixonadamente o instinto de posse, e com o instinto de posse, criamos os reflexos do egoísmo e do orgulho. Aí começa, né? A questão do egoísmo, a questão do orgulho, da vaidade e do medo, com que tentamos inutilmente fugir às leis divinas. Ou seja, tentamos inutilmente fugir à lei de ação e reação, ou ao mecanismo da lei de causa e efeito, ou da lei do karma, a vontade. É apenas uma questão de terminologia. Muito obrigado. Continuando, olha o que diz aqui Emmanuel. Já quase encaminhando para o encerramento de nossas reflexões nesta manhã. Nesse círculo vicioso, e isso aqui é grave, é muito grave, nesse círculo vicioso, vive a criatura humana, de modo geral, sob o domínio da ignorância acalentada. Quer dizer, é uma ignorância que a gente acalenta, que a gente cultiva. Ignorância acalentada, procurando enganar-se depois do berço, para desenganar-se depois do túmulo. Quer dizer, engana-se na terra, chega no mundo espiritual, era assim, eu não sabia, eu quero voltar, chega aqui na terra, esquece tudo de novo, a mesma ladainha, mesma coisa, quer dizer, e o espírito com isso, a evolução dele vai se processando muito lentamente, a não ser quando acontece na vida dele um fenômeno de dor, de sofrimento muito grande. É onde, eu não sou apologista da dor, creio que ninguém seja,
não é? Apologista da dor. Nós não somos masoquistas, né? Nós não somos masoquistas, ninguém gosta de sofrer. Mas às vezes a dor chega para despertar. É como fala André Luiz no livro Agenda Cristã. André Luiz diz assim: ele diz que a flor desperta ao canto do rouxinol, mas a montanha só acorda a poder de dinamite. Não é? Interessante. A flor desperta ao canto do rouxinol. Quer dizer, aquele que já está para despertar, ele desperta facilmente. Mas aquele que está dormindo profundamente, como uma montanha, é uma dinamite brava. É uma dinamite para da cadeira. Vai que manda a pessoa para aí para ela acordar. Ele diz assim: olha, procurando enganar-se depois do berço, para desenganar-se depois do túmulo, aprisionada no binômio ilusão, desilusão, ilusão, desilusão, ilusão, desilusão, com que despende longos séculos. Longos séculos. Fica nisso. Então, é como os espíritos disseram a Kardec: o espírito não regride, mas ele pode estacionar. Ele não regride. Moralmente ele não regride, ele pode regredir socialmente, isso é outra coisa. Mas moralmente o espírito não regride, mas ele pode estacionar. E pode estacionar por quanto tempo? Ele pode sentar e ficar chorando à beirada do caminho muito tempo. 2 séculos, 3 séculos, 4 séculos, 5 séculos, 6 séculos. Deus não tem pressa. Deus é a eternidade. Deus é a eternidade. Não é? Agora tem uma coisa, não é? O espírito não quer evoluir. Então ele vai ficando para trás. Porque se aqueles que convivem com ele e que são amados por ele evoluírem, eles vão à frente. Eles vão à frente. Mamãe me espera. Não, minha filha, não vou te esperar não. Eu te esperei 9 meses, sabe? Não te espero mais. Me espera, Senhor, me espera. Não, meu filho, eu te espero onde eu estou. Caminha. Eu te espero onde eu estou. Caminha. Se você não caminhar, você vai ficar. Você vai ficar para trás. Isso é lei. Isso é da lei. É lei da evolução. É lei de Deus. É por isso que nós estamos vendo a situação, a humanidade, uma situação muito difícil. E por isso que nós vamos chegando à conclusão. Essa questão de evoluir, de progredir espiritualmente e de crescer interiormente é uma questão muito solitária. É muito solitária. É uma decisão que você tem que tomar e arcar com ela. Porque vai ter ônus, vai ter tributo, vai ter incompreensão, vai ter intolerância, vai ter um punhado de coisa, vai ter pedrada, vai ter calúnia, vai ter um punhado de coisa, vai ter tropeço, vai ter um punhado de coisa, vai ter. Não é? Você não vai poder desfrutar daquilo que você muitas vezes queria desfrutar, porque você vai sentir falta das coisas. Para encerrar, aqui a história prossegue, viu gente? Mas o tempo está quase esgotado. Nós vamos só contar aquela historinha rapidinho daquele homem rico que se encontrou com Jesus, que vocês já devem conhecer.
aquele jovem rico se aproximou de Jesus e perguntou a ele qual era o meio dele ganhar a vida eterna, conquistar a vida eterna. Aí Jesus, como era um homem muito sábio, o psicólogo dos psicólogos, não é? Jesus falou assim: ah, meu filho, o que você lê? O que você sabe da lei? O que está escrito na lei? Aí o jovem, que era um conhecedor da lei, falou: ah, eu tenho que amar a Deus, eu tenho que amar o próximo, eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. E repetiu a lei. Aí Jesus falou com ele assim: está muito bom, faze isso e viverás. Quer dizer, ele não estava fazendo nem aquilo. Faze isso e viverás. Mas o jovem não ficou satisfeito. Ele queria uma orientação mais direta, mais precisa para o caso dele. Ele falou: Senhor, eu tenho feito isso, mas o que é que ainda me falta? Ele não deveria ter perguntado, né? Era melhor que ele colocasse a viola no saco, não é, Victor? E fosse embora. Mas ele perguntou: eu tenho feito isso, mas o que é que me falta? Ah, bom, você quer saber, né? Se você quer ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois segue-me. Diz o evangelista que o jovem foi embora muito triste. Porque ele tinha muita coisa. Ele foi embora muito triste. E é o que normalmente acontece conosco, né? Quando nós ousamos fazer essa segunda pergunta, a gente habitualmente vai embora muito triste, não é? Porque nós acabamos ouvindo o que nós não gostaríamos de ouvir. Eu queria uma orientação dos espíritos. Você escuta, mas os espíritos já estão orientando, tem tanto livro aí, tudo. Os espíritos orientam. Não, mas eu queria uma coisa a mais. E quando vem aquela coisa a mais, a gente fala assim: esse espírito é mistificador. Zombeteiro. Esse espírito é mistificador. Não há de ver que mandou eu vender tudo. Bom, então eram essas nossas palavras nesta manhã, para nós pensarmos realmente no desafio da educação, né? Nos desafios da educação que o Espiritismo enfrenta. Porque qual que é a tarefa do Espiritismo? A tarefa do Espiritismo é conscientizar. E conscientizar significa falar a verdade. E falar a verdade é uma coisa que muito pouca gente quer ouvir.